Frequentemente, ouvimos que não podemos escolher nossa família, mas podemos escolher nossos amigos. Se essa afirmação é verdadeira, é importante fazer escolhas sensatas. Então eu pergunto a você, caro amigo, como você decide quais amizades são benéficas ou prejudiciais ao seu círculo social? Eu arrisco dizer algo que pode parecer óbvio. Afinal, vou sugerir que você opte por amizades positivas em vez das negativas. Embora essa recomendação pareça evidente, às vezes, mesmo sabendo disso, pode ser que não estejamos fazendo essa escolha da maneira correta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mente Invencível. Sêneca diz que devemos avaliar cuidadosamente quem merece o direito de desfrutar de nossa presença, e isso faz sentido. Mas como fazemos isso? Acompanhe-me neste exemplo. Suponha que você conhece alguém muito simpático e comunicativo, que gosta de passar tempo contigo, te convida para eventos, te dá presentes, etc. Coisas que amigos fazem. No entanto, essa mesma pessoa tem fama de preguiçosa. De vez em quando na escola ou na universidade, te abandona nos trabalhos em grupo e não te acompanha em compromissos importantes, não ajudando em nada devido à preguiça ou autoindulgência. Mas ainda assim, é uma pessoa divertida e simpática, que adora estar contigo. Você deveria manter essa amizade? Dizer assim pode parecer fácil, mas olhe bem e se pergunte, deveria mesmo manter essa amizade? Muitas vezes, somos obrigados a manter relações com pessoas porque gostam de estar conosco. Como dizem, boas pessoas, isso não me parece certo. Você não está obrigado a manter uma amizade assim. Uma amizade deve contribuir para o crescimento de ambos, seja emocional, moral, profissional ou de qualquer outro tipo. Já tive amigos que me ensinaram a cumprir promessas, outros que me mostraram a importância da paciência, de acordar cedo, de cumprir meus compromissos e isso. Então me sinto obrigado a manter a amizade com essas pessoas. No entanto, também tive amizades que não me acrescentaram nada, e pior ainda, incentivaram minha preguiça, minha negligência, minha irresponsabilidade, etc. Não quero manter essas amizades, mesmo que em alguns casos sejam pessoas muito agradáveis e consideradas. As lições estoicas são práticas e visam tornar nossa vida mais simples, mesmo diante da adversidade. Uma dessas táticas é estar pessoas que enriquecem nossa vida e das quais podemos aprender. Talvez seja essa a razão pela qual os estoicos, tanto os antigos quanto os contemporâneos, eram tão fervorosos defensores do bem comum. Também defendiam a ideia de que devemos estar sempre próximos de mentores e aprendizes, muitas vezes tornando-os grandes amigos. Para os estoicos, o sábio aspira à autossuficiência, mas todos, sábios ou não, têm a propensão natural de fazer amigos. O sábio deseja amigos, vizinhos e parceiros, mesmo sendo autossuficiente. Assim, a amizade chega aos estoicos não como uma necessidade, mas como uma vontade, um desejo de servir, ajudar, compartilhar momentos e conhecimentos, evoluindo juntos nessa jornada. Escolhemos amigos para nos acompanharem, pois eles representam oportunidades de praticar o bem comum, de praticar nosso sentido de sociedade. Em um nível mais íntimo, voltamos ao conceito de que fazemos parte de um todo, de que estamos conectados. Assim é natural ter amigos. Os estímulos naturais, não as necessidades egoístas, nos atraem para as amizades. Para os estoicos, a amizade não é um ato de receber, mas de dar. A amizade que é ganha com um objetivo utilitário é efêmera e só será considerada uma boa relação enquanto garantir esse retorno. Não há virtude em buscar amizades com esses fins. Como relata Sêneca, com que fim então faço amigo a um homem? Para ter alguém por quem posso morrer, a quem posso seguir ao exílio, contra cuja morte posso apostar minha própria vida e pagar a promessa mais tarde? A amizade que ele descreve é uma negociação, não uma amizade. Ela considera apenas a conveniência e olha para os resultados. Os estoicos advertem que não devemos abrir espaço para a amizade com todas as pessoas que conhecemos. Devemos avaliar e desconfiar. Mas uma vez que tenhamos aberto a porta para uma amizade sincera, devemos confiar e seguir os preceitos estoicos para essa relação. Se nossos julgamentos estiverem corretos, teremos amigos para toda a vida. Podemos reavaliar de vez em quando. Ao fazer isso, não julgamos a pessoa com quem nos tornamos amigos.
mas sim nosso próprio julgamento na escolha. Os caminhos entre nós e nossos amigos também podem se dividir, e não devemos ficar presos a uma amizade que não abraça mais nosso desenvolvimento. É uma situação que deve ser enfrentada com calma. Busquemos amigos que compartilhem nossos valores. Sejamos amigos sinceros, saibamos dar de nós mesmos. Pratiquemos a amabilidade com o que não podemos controlar em nossos amigos. No final, se são verdadeiros amigos, devemos aceitá-los e compartilhar nossas vidas com eles. Neste vídeo, falaremos sobre a necessidade de identificar as falsas amizades. Este é um tema especialmente importante, pois, como seres comunitários, valorizamos a amizade por natureza. Nascemos abertos a ela e em busca dela. No entanto, o mundo em que vivemos está cheio de armadilhas, e não é fácil distinguir o verdadeiro amigo, aquele que abriga um sentimento genuíno de afeto por nós, do falso amigo, aquele que nos ama, mas devido à fraqueza de seu caráter, é incapaz de nos ajudar nos momentos críticos. Essa falta de critérios corretos faz com que cometamos erros ao escolher tal ou qual pessoa como amiga, sem que ela realmente o seja, que se pense em ser ou queira parecer. As reflexões que se seguem são o resultado de um longo processo de aprendizado, tanto empírico quanto teórico. Quanto à teoria, observei especialmente os textos antigos, principalmente os dos antigos estoicos, pois acredito que são capazes de mostrar a realidade com mais clareza do que os textos contemporâneos, que estão sempre aprisionados em ideais religiosos e políticos que os cegam. Mas vamos ao nosso tema, meu amigo. Este vídeo pretende não apenas distinguir entre amizades falsas, fracas e verdadeiras, mas também nos guiar no caminho para sermos melhores amigos. Uma definição de falso amigo. Podemos definir um falso amigo como alguém que se aproxima de nós com más intenções, com algum propósito que não seja o afeto genuíno. O filósofo romano Cícero, em seu livro sobre a amizade, nos diz que a amizade pressupõe um impulso natural, um afeto espontâneo que surge entre pessoas prestes a se tornarem amigas. Sem esse impulso natural, a amizade não é possível. Um falso amigo é exatamente alguém que, embora encoraje o florescimento desse afeto em nós, não nos tem afeto algum, mas nos vê como um meio para obter bens materiais, influência e coisas do tipo. Sêneca fala mais sobre esses amigos. Alguém conquistou um amigo com o objetivo de que o ajude a escapar da prisão. Quando o primeiro sinal de dificuldade aparece, ele se afasta. Essas são as amizades que as pessoas chamam de temporais. Quem foi escolhido como amigo por sua utilidade, agradará enquanto for útil. Por isso, em torno do próspero, há uma multidão de amigos. Enquanto ao arruinado resta solidão, e os amigos fogem quando são testados. Muitos crimes abomináveis são exemplos disso. Alguns se afastam por medo, outros abandonam por temor. O princípio e o fim devem estar em harmonia. Aqueles que começam a ser amigos porque é vantajoso, também deixarão de sê-lo quando não for mais vantajoso. Qualquer recompensa que prejudique a amizade mostra que algo nela agrada mais ao outro do que a si mesmo. Como disse Sêneca em uma carta a Ácio, na mesma carta, Sêneca define a verdadeira amizade. Por que me esforçaria para conseguir um amigo para ter alguém por quem morrer, alguém a quem seguir ao exílio, alguém a quem me opor e impedir que morra? O que você descreve é o que se busca pelo que é vantajoso, pelo que se espera ganhar. Isso é comércio, não amizade. Não duvides de que o amor tenha algo de amizade. Esse afeto pode ser chamado de uma amizade enlouquecida. Alguém ama por ganância, alguém ama por ambição ou glória. O próprio amor, indiferente a todas as outras coisas, inflama os espíritos com o desejo da beleza, não sem esperança de ternura mútua. Talvez a causa do que é digno forme uma aliança com um afeto tórpido, o falso amigo, aquele que se aproxima de nós por algum interesse que não seja a própria amizade. Podemos dizer que existem dois tipos básicos. Falsos amigos, aqueles que querem nos controlar através da adulação, e aqueles que querem nos controlar através da vergonha. Aduladores. Sobre o tema dos aduladores, o historiador e filósofo grego Plutarco, em sua obra Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos, nos diz que muitos amigos, por medo de magoar nossos sentimentos, evitam criticar nossos defeitos. Portanto, devemos ouvir especialmente nossos inimigos que, por não terem medo de ferir nossos sentimentos,
dizem o que realmente pensam de nós. Por isso, devemos ter uma mente aberta o suficiente para ouvir essas críticas e aproveitá-las, eliminando na medida do possível os defeitos apontados e promovendo a crítica entre nossos amigos. Para isso, devemos praticar a condição socrática da ignorância, reconhecendo o caráter precário de toda a sabedoria humana e que, na realidade, tudo o que sabemos não é nada comparado ao conhecimento que o mundo possui. O adulador é difícil de detectar porque nos eleva falsamente, transformando nossos defeitos em virtudes e amplificando nossas virtudes. São os chamados concordinos, aquelas pessoas que concordam com tudo o que dizemos, fingindo ter opiniões e ideias idênticas às nossas. Devemos desconfiar do prazer que sentimos ao ouvir elogios e sorrisos de concordância. Devemos ser cautelosos diante dessas manifestações para poder distinguir entre o que é sincero e o que é adulatório. Epicteto está plenamente consciente disso em seu Encheiridion, ou manual. Ele não reprova ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não se queixa de ninguém, e não diz nada sobre si mesmo, quem é ou o que sabe. Quando é impedido ou obstaculizado em algo, ele se critica. Se alguém o elogia, ele ri da pessoa que o elogia. Se alguém o critica, ele não se defende. Vive como os convalescentes, tendo o cuidado de não mover um membro que está se recuperando antes de se recuperar. Elimina de si todo o desejo e transfere sua repulsa apenas para aquelas coisas que, entre seus deveres, são contrárias à natureza. Para tudo, ele se serve do impulso suavizado. Se parecer tolo ou ignorante, não se importa. Se guarda cuidadosamente como um inimigo traiçoeiro, segundo o manual de Epicteto. O inimigo traiçoeiro ao qual Epicteto se refere é o nosso amor próprio, o orgulho que nos impede de ver quem realmente somos. Nesse caso, a condição socrática da ignorância é extremamente útil. Temos que reconhecer que realmente não sabemos nada e que qualquer pessoa que nos elogie, mesmo com as melhores intenções, está enganada sobre quem realmente somos. Isso nos permitirá investigar mais objetivamente aqueles que nos elogiam para tentar descobrir suas verdadeiras intenções. As demonstrações de afeto também costumam ser e podem antecipar traições. Lembremo-nos de que Cristo foi traído com um beijo. Espero que esteja apreciando as lições estoicas compartilhadas até agora. Se você está encontrando valor nessas reflexões estoicas, que tal se juntar a nós? Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo edificante e compartilhe essa jornada com outros buscadores de sabedoria. Sua participação faz toda a diferença. As amizades frágeis. Vamos analisar agora as amizades frágeis. Existe uma antiga frase do poeta grego Praxila do século IV a.C. que nos diz: admite o amigo, aprende a história, procura conhecer os valentes, mantenha a distância dos covardes, pois os covardes têm pouca gratidão. Admito em grego significa indomável. Na mitologia grega, ele é mencionado como um rei mítico das bestas na cidade de Tessália. Admito era um dos argonautas e participou da caça ao javali de Calidônia. Após morrer, os deuses permitiram que ele retornasse do Hades se encontrasse alguém que o substituísse. Sua amada Alceste estava disposta e o salvou. No entanto, quando Admito voltou entre os vivos, descobriu que a condição para o retorno de Alceste era que alguém a substituísse no Hades, e nem mesmo seu pai idoso estava disposto a ajudar. O texto antigo nos conta uma dura verdade. Às vezes, alguém sente verdadeira amizade por nós, mas se seu caráter tende ao medo, dificilmente poderá nos apoiar em meio a uma dificuldade, pois o medo falará mais alto. Portanto, é importante verificar quais dos nossos amigos estão dominados pela emoção do medo para saber que não podemos contar com eles em situações cruciais. Os verdadeiros amigos se revelam por meio de ações, não por palavras. Para descobrir quem são nossos verdadeiros amigos, devemos prestar atenção nas ações, não nas palavras. São aquelas pessoas que realmente nos ajudam em nossa vida cotidiana e nas dificuldades. Quando começamos a olhar por esse ponto de vista, percebemos que muitas pessoas, às vezes quase imperceptíveis para nós, são verdadeiramente nossas amigas, enquanto aqueles que estimamos muito são falsos amigos ou pessoas indiferentes. Na nossa vida diária, nossos amigos são aqueles que nos auxiliam no trabalho, que colaboram conosco na preparação da comida, nas compras,
na limpeza da casa, que nos acompanham em todos os momentos e que acorrem em nossa ajuda nos momentos difíceis, permanecendo ao nosso lado quando os inimigos surgem em nossas vidas. Como Aristóteles disse na obra literária Ética a Nicômaco, quem quiser ser amigo deve comer um fardo de sal conosco. Isso significa conviver por muito tempo, o tempo necessário para consumir um fardo de sal em uma casa, atravessando dificuldades e amarguras conosco. Em outras palavras, os afetos se fortalecem com o tempo e a adversidade, mas também se desgastam e rompem. Por outro lado, aqueles que nunca conviveram conosco, que estiveram ao nosso lado apenas algumas vezes, que não compartilham nossa realidade ou nosso cotidiano, são pessoas que são nossos colegas, mas não devemos confundir com nossos verdadeiros amigos. Outros seres humanos, colegas de trabalho, conhecidos, vizinhos, transeuntes, devemos vê-los como o que realmente são. Nossos semelhantes que frequentemente têm menos em comum conosco do que outros animais ou árvores, mas aos quais, claro, devemos tratar com a maior consideração e amabilidade. Fantasia romântica. Outra fonte de ilusão que nos impede de distinguir entre verdadeiros e falsos amigos é a fantasia romântica. Essa fantasia consiste em pensar que alguém nos ama por alguma característica intrínseca nossa que nos diferencia do restante dos seres humanos. Trata-se de uma ilusão, pois não somos especiais nem insubstituíveis. Somos todos iguais, como disse Marco Aurélio, imperador e filósofo romano. Logo esqueceremos tudo, e todos também nos esquecerão. Se considerarmos a atualidade, podemos afirmar que amanhã seremos, sem dúvida, apenas uma foto na mesa de alguém, e depois nem isso. Muitas pessoas religiosas têm a tendência de ver os vínculos afetivos como objetos metafísicos, considerando que esses vínculos são criados entre pessoas especiais e que são esses vínculos que tornam as pessoas especiais. A opinião dos estoicos é que os vínculos são criados primeiro entre mães, filhas e filhos, e depois no seio da família. Mais tarde, eles florescem entre adultos que são regidos por ideias e obras comuns. Com frequência, disse que não escolhemos nossa família, mas sim nossos amigos. Se isso é verdade, você está fazendo escolhas sábias. Então eu te pergunto, meu amigo, como você escolhe as amizades boas e ruins que gravitam ao seu redor? Agora, eu corro o risco de dizer algo óbvio. Afinal, vou recomendar que escolha as amizades em vez das ruins. Eu sei, é ridículo o quão óbvio isso é, mas talvez, mesmo que você já saiba, não esteja fazendo isso corretamente. Nossa família é cósmica. Não há solidão no cosmos, e nenhuma ajuda prática externa se desenvolve em casa e surge inteiramente de dentro de nós mesmos. Se os bons buscam qualquer parte de si mesmos fora, começam a se submeter ao jogo da fortuna. A sabedoria do estoicismo é um ideal para nos guiar, mas não deve ser totalmente realizada. Assim como quando seguimos uma estrela guia, o navegador para em algum porto e não necessariamente continua a perseguir a estrela indefinidamente. Em relação às amizades verdadeiras, cessa a busca por amizades ideais e olhamos ao nosso redor para identificar as reais. Estas últimas são evidenciadas pelas ações, pelo interesse e pela preocupação cotidiana, não pelas boas palavras. O que destrói as amizades são as situações flagrantes, os pontos de ruptura. Esses pontos podem se tornar evidentes após uma longa série de sinais, e a paixão se converteu em pressentimento. Não devemos levar tudo o que foi dito anteriormente ao pé da letra. Os seres humanos são imperfeitos, e nossas relações, exceto às vezes as estabelecidas entre mães e filhos, pais e filhos, são condicionais. Nenhuma amizade é perfeita, e às vezes podemos nos encontrar elogiando ou envergonhando um amigo quando a paixão nos domina. É importante, portanto, sermos sinceros e cuidadosos em nossas interações. Ao descrevermos as imperfeições de um amigo, por exemplo, estamos contribuindo para o seu crescimento e aprimoramento. Devemos estar abertos à autocrítica e à aceitação de que todos, incluindo nós mesmos, cometem erros e têm áreas para melhorar. A capacidade de nos adaptarmos às mudanças nas crenças e ideias de nossos amigos é essencial. Às vezes, as ideias mudam sobre coisas essenciais, e isso pode levar a um distanciamento. É crucial que não julguemos rapidamente, mas sim que estejamos abertos ao diálogo e à compreensão. As amizades se acabam, e as pessoas que são verdadeiramente nossas amigas
podem ter ideias contrárias às nossas. As pessoas cujas ideias nos identificamos podem mudar suas crenças, assim como nós podemos mudar as nossas. Se as ideias que mudam são sobre coisas essenciais para os amigos que constituem sua visão de mundo, geralmente ocorre um distanciamento entre as partes. Por exemplo, não reconhecemos mais aquele amigo que de repente se torna um fanático religioso ou político. Em última instância, somos as ideias às quais assentimos, como nos diz Epicteto em suas diatribes. Nossas opiniões são nossas únicas possessões reais, que levamos para onde quer que vamos e que ninguém pode nos tirar. Em casos assim, é comum que a amizade termine, e isso não é uma tragédia, mas sim um dos fatos comuns da vida, já que tudo no cosmos chega ao fim. No entanto, é natural que nos sintamos tristes com a ruptura dos laços, mas a reflexão e o tempo nos curarão. Portanto, devemos nos abrir para novas amizades e seguir em frente. No entanto, não devemos levar tudo o que foi dito anteriormente ao pé da letra. Os seres humanos são imperfeitos, e nossas relações, exceto às vezes as estabelecidas entre mães e filhos, pais e filhos, são condicionais. Isso significa que nenhuma amizade é perfeita, e às vezes podemos nos encontrar elogiando ou envergonhando um amigo. Quando a paixão nos domina, também pode acontecer de nos confundirmos e não sabermos em um determinado momento como valorizar um amigo, ou até mesmo podemos decepcionar por um erro de julgamento ou fraqueza. Portanto, este vídeo pretende não apenas distinguir entre amizades falsas, fracas e verdadeiras, mas também nos guiar no caminho para sermos melhores amigos. Tendemos a querer agradar aos nossos amigos, e às vezes exageramos nos elogios. No entanto, Epicteto observa que o verdadeiro sábio não adula ninguém, como relata em seu manual. Isso significa que não nos perdemos em grandiosidades para agradar a tal ou qual pessoa, mas buscamos as palavras adequadas para descrever o que realmente pensamos de algo. Por exemplo, em vez de dizer que um texto é extraordinário, o que seria uma hipérbole, é melhor dizer que é original, crítico e pertinente. Dessa forma, em vez de nos limitarmos a elogiá-lo, descrevemos o que realmente pensamos. O mesmo ocorre com a crítica. Por exemplo, que tal descrever cuidadosamente as imperfeições de um texto para que o autor possa melhorá-lo? Para usar os critérios expostos anteriormente, por um lado, devemos observar a frequência de repetição. Se alguém está constantemente sendo elogiado ou constantemente abusado, alguém nos decepciona repetidamente. Por outro lado, as boas amizades podem surgir de situações criadas por interesses de todo tipo, comerciais, sexuais, recreativos. Seja qual for a situação, pode surgir uma atração natural e nem toda amizade tem que ser amizade com maiúsculas. Podemos dizer que Epicteto, ao contrário dos clássicos, começou a colocar entre parênteses essa idealização da amizade que existia entre gregos e romanos. Epicteto parece enfatizar um afeto profuso entre todos os humanos. Quando, por exemplo, nos fala em sua obra Diatribe sobre a festa que é a vida social, então paremos de buscar amizades ideais e olhemos ao nosso redor para identificar as reais. Estas últimas são evidenciadas pelas ações, pelo interesse, pela preocupação cotidiana e não pelas boas palavras. O que destrói as amizades são as situações flagrantes, os pontos de ruptura. Esses pontos podem se tornar evidentes após uma longa série de sinais aos quais preferimos fechar os olhos, mas que de repente não podemos mais ignorar, ou quando de repente nos encontramos no meio de uma grande decepção. Quando isso acontece, se perdemos nosso amigo, Vinícius descreveu maravilhosamente este momento de dor em seu soneto de separação. De repente, a risada se converteu em choro, silenciosas e brancas como a neblina, e das bocas unidas fez-se espuma, e as mãos abertas se tornaram espanto. De repente, da calma veio o vento, e dos olhos se dissipou a última chama, e a paixão se converteu em pressentimento, e do momento imóvel surgiu o drama. De repente, não mais que de repente, se tornou triste quem se tornou alegre, e o solitário se fez feliz, o amigo íntimo se converteu no distante. A vida se converteu em uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Por último, devemos nos alegrar por buscar a amizade, e nos beneficiarmos sem nos medir nem nos prejudicar.
Sou generoso com prazer. Faço presentes aos amigos, como amigo, assim se define o personagem de Nietzsche, Zaratustra. Ser generoso é sinal de uma alma grande. Ser tacanho é o oposto. Às vezes passarão por cima de nós, ou nos trairão, mas não importa. Sigamos em frente. Mantenhamos nossa alma intacta. Quem agiu mal se tornou um malfeitor, se julgou e condenou a si mesmo. Portanto, se nossos amigos cometem erros e se desculpam, perdoemos. Se não o fazem espontaneamente, talvez não estejam cientes do que fizeram, ou talvez tenham vergonha de nos dizer. Vamos até eles e lhes demos a oportunidade de se desculpar. Se continuam sem se desculpar e permanecem altivos, então é o momento de dizer adeus. A vida nos prega peças e nos tornamos vulneráveis, então pedimos ajuda aos nossos amigos, e eles nos ajudam se forem verdadeiros. Por outro lado, cada um de nós deve se esforçar ao máximo para se bastar a si mesmo. Nunca entenderemos ninguém perfeitamente. Sempre haverá decepções, e disso não há dúvida. O melhor que podemos fazer é continuar nossa amizade com o cosmos e apreciar os dons dos deuses. Hoje temos um amigo com quem falar e compartilhar. Amanhã pode ser que não o tenhamos mais por diversas razões. Apreciemos a amizade enquanto durar. Às vezes, durará o breve espaço de um café. Às vezes, aquele momento casual em que um desconhecido te olha nos olhos e sorri. Outras, meses, anos, décadas, raramente toda uma vida. Por mais bom juízo que tenhamos, tudo humano é incerto. A vida passa e não entendemos quase nada do que aconteceu. Cada um faz o que acredita ser melhor, e pode haver alguém que goste do que fazemos e queira se aproximar. Então demos graças aos deuses e desfrutemos do momento, conscientes de sua efemeridade. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo um comentário fixado com o link da nossa playlist, repletos de sabedoria estoica, para que você continue aprendendo. Até o próximo vídeo.